Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre a ética empresarial, no qual destaquei a importância de se criar numa empresa o hábito em aplicar a ética em todos os seus procedimentos, tanto internos quanto externos. Ressaltei os benefícios que isso traz para a empresa em termos de credibilidade e, consequentemente, de lucros. Neste vídeo, falaremos sobre um tema que não faz parte do livro. Trata-se de a ética no ensino e na cultura, que é um tema atual, haja vista a qualidade extremamente baixa do ensino no Brasil, refletindo na cultura. Como eu já tratei em outro vídeo, nossos estudantes ocupam as últimas colocações nas avaliações do PISA, que é uma prova aplicada internacionalmente pela OCDE para avaliar a qualidade do ensino de países. Antes de falar sobre o ensino propriamente dito, vamos relembrar aquilo que eu falei em outro vídeo sobre a educação, que é a base fundamental do ensino, sem a qual não haverá o aproveitamento satisfatório daquilo que é ensinado ao aluno. Como afirmei, a educação é algo que se deve aprender no seio da família. Desde os primeiros anos de vida, nos quais a criança começa o seu aprendizado, observando os gestos e os comportamentos daqueles que cuidam dela e copiando-os. Daí, a necessidade primordial de os responsáveis esforçarem-se para se comportar bem na presença da criança, de acordo com os princípios, valores e costumes vigentes numa sociedade em que vivem. Em seguida, quando a criança começa a entender o que está à sua volta e aprender a falar, a partir daí, cabe aos seus responsáveis iniciar a transmissão para a criança dos valores, princípios, costumes corretos acima citados, de modo a iniciar a boa formação do seu caráter. Os princípios tidos como corretos numa sociedade na época desse aprendizado devem ser transmitidos à criança e eles serão a base de seus valores. A combinação desses valores, junto com os princípios, começarão a formar as virtudes, que serão a base do seu caráter. Aristóteles afirmou que são os traços do caráter que definem uma pessoa como moralmente boa e que, para se realizar como ser humano, a pessoa deverá cultivar as virtudes. A criança deve aprender o que é certo e o que é errado, para que, quando tiver contato com os acontecimentos de sua vida futura, consiga distinguir a diferença entre esses dois fatores. Após esse aprendizado, durante os primeiros anos de vida, a criança estará apta a começar o seu ensino na escola, onde, além de propriamente dito esse ensino, iniciará o seu relacionamento com outras crianças, começando a aprender como se vive em sociedade. Esse ensino, no seu início, na minha opinião, deve ser simples, com poucas matérias, para que a criança não perca o entusiasmo e a vontade de aprender coisas novas e assimile bem o que lhe é apresentado. Continuando, na minha opinião, no ensino fundamental deve ser ensinado prioritariamente o português, que é uma língua bem complexa e é a base para a criança compreender corretamente aquilo que será ensinado no futuro. E a matemática, porque essa desenvolve o raciocínio. Se, ao término do ensino fundamental, a criança estiver dominando a língua portuguesa e avançada em matemática, isso vai constituir uma base sólida para o seu desenvolvimento intelectual e cultural de forma mais acelerada. A ética entra nessa equação por meio dos professores, que devem estar bem preparados para a importante tarefa que têm em mãos, devem ser
absolutamente éticos e isentos naquilo que fazem, porque serão os responsáveis por ministrar os primeiros ensinamentos para as crianças. E isso é uma imensa responsabilidade. Portanto, devem ser um exemplo daquilo que é bom e correto para a sociedade. As crianças são como uma esponja, que irão absorver tudo o que lhe é ensinado e copiarão muita coisa. Assim, irão observar a postura do professor, além de assimilar o que ele transmite. Há um ditado que diz que o conhecimento liberta. É por meio do conhecimento que é formada a cultura. Uma pessoa com bom conhecimento geral da conjuntura que está à sua volta dificilmente será enganada por narrativas falsas visando ludibriá-la. O desenvolvimento correto do ensino gera o conhecimento que será a base da cultura e que, na minha opinião, é um somatório de educação, ensino e experiência de vida. É a cultura que será o diferencial na vida da pessoa. Normalmente, a cultura será a via que conduzirá ao mérito e à ética. Esta deverá estar presente em todas as fases da sua vida, para que o resultado dessa equação seja o melhor possível e, consequentemente, para a sociedade em que está, porque agir eticamente é uma coisa muito salutar. Um bom ensino vai gerar uma boa formação cultural e, consequentemente, será o discernimento adquirido pela pessoa que a possibilitará fazer melhores escolhas no decorrer da sua vida. Essas escolhas serão mais abalizadas e seguras, o que vai possibilitar a essa pessoa melhor qualidade de vida, melhores empregos ou empreendimentos e, inclusive, melhores opções ideológicas. Assim, a sociedade como um todo terá pessoas mais capacitadas e o resultado de tudo isso será o melhor e mais acelerado desenvolvimento sustentável de seu país. Ocorre que, para se ter um ensino de qualidade, é preciso, além de livros didáticos bem elaborados, sem viés ideológico, com objetivos claros, com etapas a serem alcançadas e com avaliações coerentes, é preciso premiar o mérito para estimular uma saudável competição entre os alunos. O resultado disso é a elevação automática do nível intelectual deles próprios. Entretanto, não basta somente um bom material didático, porque o ensino é um conjunto de fatores. Além de boas instalações escolares, considero que a remuneração dos professores é um fator essencial para que eles mesmos possam se dedicar melhor a essa importante tarefa que é ensinar. Um exemplo disso, eu considero, é a Suíça, onde um professor constitui uma das mais importantes profissões do país, justamente pela sua contribuição para o desenvolvimento do país. Desta forma, na Suíça, há uma das maiores remunerações do mundo nessa profissão. Um professor do ensino fundamental e médio lá recebe por mês entre 5.000 a 7.000 francos suíços, que no câmbio de abril de 2024 é aproximadamente R$ 5,61 por franco. Isso representa uma quantidade de remuneração que varia de R$ 28.000 a R$ 39.000 por mês. Já um professor universitário tem uma remuneração que varia de 8 a 12 mil francos suíços mensais, significando 44.800 a 64.300 por mês. A melhor remuneração do professor no ensino público paga no Brasil, nesse mesmo mês de abril de 2024, é no Distrito Federal, que é de R$ 5.167 por mês. Considerando a boa remuneração, vai possibilitar o professor a tranquilidade de melhor se dedicar ao que faz, aprimorando a sua cultura e a sua capacitação para transmitir mais e melhores conhecimentos para os seus alunos. O professor precisa ser o exemplo de tudo que é bom e correto, devendo ter a tranquilidade
naquilo que sabe, para que essa tranquilidade seja transmitida aos alunos, gerando uma confiabilidade naquilo que é transmitido por ele. Essa tranquilidade do professor deve ser familiar, cultural e financeira. Para Friedrich Nietzsche, todo conhecimento implica em poder. Isso é um ditado muito importante. Se uma sociedade é composta majoritariamente de pessoas com um nível cultural elevado, significará que elas terão um discernimento aprimorado e, com isso, exercerão seu poder conscientemente, por meio do voto, numa sociedade democrática. Assim, elegerão bons representantes para exercer o poder que lhes pertence, e o resultado disso será o melhor possível. Contrariamente, quando uma sociedade é composta majoritariamente de pessoas ignorantes, sem o devido discernimento, maus representantes, consequentemente, serão eleitos, porque essas pessoas serão facilmente enganadas por narrativas falaciosas. Então, a sociedade sofrerá as consequências danosas que normalmente virão por meio da corrupção. Isso será tratado com detalhes quando chegarmos ao capítulo 3 do meu livro, cujo link está na página inicial desse canal. Aqueles que não têm a cultura decorrente do conhecimento serão dominados pelos políticos desprovidos de caráter, por meio de promessas que jamais serão cumpridas, pois não terão as informações necessárias para desconstruir as mentiras que lhes são apresentadas. O povo, em conjunto, não sabe o poder que tem, mas basta ler o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que começa dispondo que todo poder emana do povo. Mas isso tem que ser feito em conjunto. Caso contrário, aqueles que individualmente ou em pequenos grupos se insurgirem contra os desmandos do poder público serão facilmente dominados. A tática mais comum utilizada por governantes mal intencionados é fomentar a divisão da sociedade, colocando uns contra os outros. O principal objetivo disso é impedir a união, porque só assim o povo poderá exercer o seu poder, aquele poder que lhe pertence. O país só se desenvolverá corretamente quando o povo concluir em conjunto sobre aquilo que quer e trabalhar para obter o seu objetivo. Só para relembrar, a população de um país é a soma de todos aqueles que habitam, inclusive os estrangeiros. Diferentemente do povo, que é composto dos cidadãos aptos a votar e se candidatar a cargos políticos. O único meio de se construir uma população esclarecida é por meio do conhecimento. E, para isso, é preciso um ensino de qualidade para gerar o discernimento e para que o mérito seja o critério para tudo na sociedade, e não por meio, por exemplo, da política de cotas, que existe hoje, que é nefasta para a sociedade. A ética deve estar sempre presente e deve tornar-se um hábito nas relações sociais. Finalizo este vídeo com um pensamento de Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: o futuro dependerá daquilo que fizermos no presente. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e, se desejar, compartilhe ou inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos de outro tema que não consta do meu livro, que é a ética e o trabalho. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.